Saúde mental durante a pandemia de Covid-19. Angústia, ansiedade, estresse, depressão. O que fazer para minimizar ou para evitar esses problemas durante a quarentena? Este é o tema da primeira parte da entrevista sobre saúde mental no programa Consenso. O Dr. Fernando Tenório, ele é um psiquiatra alagoano, formado na rede de saúde do Rio de Janeiro, atende até hoje na cidade do Rio de Janeiro, né, doutor? Eu queria agradecer muito, o senhor nos atende muito gentilmente aqui ao programa Consenso nesse momento, e a gente sabe que está num momento de muito trabalho, e aí eu já começo perguntando, o trabalho cresceu nessa época de pandemia e de quarentena, doutor? Boa noite, Léo, e boa noite para todos os seus espectadores. E alguém vai ver aí durante o dia, bom dia, boa tarde. Queria agradecer o convite do Consenso, é um programa que eu respeito bastante e faço uma grande questão de bater esse papo contigo. Sim, a resposta é sim. O meu consultório tem tido um aumento muito grande da demanda de procura dos pacientes psiquiátricos ou pessoas que estão passando por sintomas psiquiátricos e querem avaliar se aquilo é doença, se aquilo não é doença. É importante que se diga que durante uma pandemia, espera-se que a população atingida por ela entre em sofrimento psíquico, porque é uma tragédia humana, uma tragédia social. Então, nós temos aí as estimativas que de 1/3 a metade da população apresentará alguma manifestação psicopatológica, ou seja, alguma sintomatologia de alguma doença. Não necessariamente todas essas pessoas estão doentes ou estão acometidas por alguma patologia. Muitas vezes, o que a gente tem ali é uma grande dificuldade de elaborar uma informação nova, de grande impacto, e que a gente não tem mecanismo de defesa para dar conta daquilo. Ter sintoma psiquiátrico nesse momento não é sinal de fraqueza, é sinal de empatia. A gente está vivendo um momento em que 25 mil brasileiros morreram, a gente está com 440 mil pessoas infectadas, a gente está com várias cidades aí colapsando. Então, esse é um momento realmente bastante ansiogênico, né? É um momento em que quem é mais ansioso fica mais ansioso, quem é mais depressivo fica mais depressivo, quem tem transtorno afetivo bipolar tende a ter um dos polos da doença, quem tem transtorno obsessivo compulsivo também, porque nós estamos num estado de alerta, né? Ou seja, a nossa sensação de preservação, a nossa instinto de preservação, ele está muito ligado, e isso faz com que tudo que é nosso esteja ativado. Ou seja, se você é ansioso, vai ficar ansioso. Então, e é importante que se diga que nem todas as manifestações elas precisam ser tratadas com remédio. Pelo contrário, a minoria vai precisar ser tratada com remédio. Porque muitas vezes o que você tem ali é um momento de uma grande angústia, um momento em que você vai passar 3, 4 dias, porque a gente está falando de uma tragédia de saúde, mas uma tragédia econômica, uma tragédia social, e as pessoas vão perdendo seus empregos, vão perdendo suas capacidades de subsistência. Então, é uma crise humanitária, né? Então, é muito importante que a gente diga que adoecer nesse momento ou ter alguma manifestação psicopatológica não necessariamente é uma doença e não é de forma alguma uma fraqueza. Doutor, uma vez que a gente vai até o consultório e nem toda patologia que a gente apresenta vai necessitar de medicamento. Nesse caso, que alternativas ao medicamento a gente pode ter para diminuir esse sofrimento? Tá. É importante que a gente diga que, em alguns momentos, né, a medicação ela pode ser uma alternativa, mas em outros momentos, uma frente de trabalho pode ter muito mais eficácia, um atendimento de serviço social é muito mais importante do que uma ida ao médico, porque a gente está falando de diversos fatores que contribuem para o adoecimento de uma pessoa. Então, a grosso modo, eu queria te dizer que a gente pode fazer alguns cuidados em saúde mental antes de fazer a medicação. Quais são eles, né? Você pode fazer um exercício físico aeróbico, caminhada, corrida, fazer algum exercício dentro de casa nesse momento, para quem não tem casa grande.
é uma coisa que ajuda muito. Vários estudos mostram que a atividade física feita com regularidade, a partir de 3 meses, você consegue ter uma melhora tal qual a de antidepressivos, né? Ou seja, para quadros ansiosos e para depressão. É importante que as pessoas, nesse momento, não fiquem submetidas a informações constantes. Por quê? Se você fica recebendo milhões de informações e você não vai conseguir simbolizar todas elas, fica um resto ali que vira sintoma. Ou seja, o excesso de informações também adoece. É importante escolher um site, alguma coisa que você possa colher ali informações técnicas e não fique assim, dessa maneira muito bombardeado por notícias, porque acaba que você vai sucumbir a isso, né? Você vai acabar apresentando alguma sintomatologia porque você não dá conta de simbolizar aquele ritmo de informações. Uma outra coisa que ajuda bastante é se alimentar bem. É importante que para a gente produzir serotonina, para a gente poder estar bem, fazer alimentação com alimentos ricos em triptofano, que é um dos produtores de serotonina. E quando eu falo disso, fugir dos industrializados, ir para batata, banana, peixe pescada, peixes brancos, frango, leite, todo, castanha, amendoim, ou seja, alimentos ricos em triptofano, que as pessoas podem procurar aí na internet ou procurar com algum nutricionista, que também ajuda bastante. A terceira coisa que eu acho bastante significativa é, antes de procurar uma ajuda psiquiátrica, que essas pessoas, ou antes ou depois, na verdade, que essas pessoas procurem psicoterapia, porque nesse momento falar sobre as angústias, poder ter alguém para te ajudar a fazer aí o encadeamento das coisas que você está sentindo, poder colocar nome nisso, é muito importante para que você não adoeça e necessite de medicação. E também tem uma outra coisa que eu acho bastante significativa, que algumas pessoas conseguem uma melhoria dos quadros ansiosos e depressivos através da meditação com comprovação científica. Claro que ninguém vai começar meditando com um yoga, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, não é assim que começa. Você começa com 3 minutos, 4, 5 e vai progredindo, né? Então, é uma coisa que pode ajudar na saúde mental das pessoas e eu acho muito importante. Outra coisa é que você possa ouvir música para fazer ativação cerebral, e você possa fazer outras coisas ali e também praticar seus hobbies. Não deixar que essa pandemia roube de você sua objetividade, seu desejo, seu prazer. Doutor, quais são os sintomas que têm crescido mais conforme o senhor tem observado no seu consultório e na prática? Então, durante uma pandemia, a gente espera um aumento de quadros ansiosos, principalmente, de transtorno do estresse agudo, é outra coisa que a gente espera, uma exacerbação de quadros depressivos ou uma agudização de quadros depressivos prévios ou novos. A gente aguarda também um aumento da ingestão de álcool e outras substâncias, porque muitas vezes, principalmente os homens, não conseguem desdobrar os sentimentos e colocam na bebida e em outras substâncias um lugar de poder arrefecer a angústia. Então, esse aumento do uso de álcool e outras substâncias é importante de ser acompanhado, e também esses mesmos homens apresentam uma conduta muito mais agressiva do que as mulheres nesse momento. Claro que a gente está falando aí de que é do humano, então as pessoas podem ficar agressivas, mas isso é muito mais do homem, o que acarreta em sérios problemas, né? Porque a gente tem acompanhado aí um aumento da violência doméstica, as mulheres têm sofrido bastante com isso, e a gente não tem política pública, né, para isso. Não tem política pública para, durante uma pandemia, acompanhar essas mulheres, porque elas muitas vezes ficam reféns daquele agressor. Então, são essas as coisas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, doutor. Inclusive, nós pretendemos trazer uma entrevista específica sobre a questão da violência doméstica. Mas o senhor tem notado que pode estar havendo um aumento da violência doméstica, uma vez que as pessoas elas não só estão colocadas dentro de casa por mais tempo, mas também elas têm menor visibilidade. A vida delas, a vida doméstica delas, tem menor visibilidade para a sociedade. O senhor acha que isso pode estar contribuindo para que haja um aumento na violência doméstica hoje? Sem dúvida, o aumento existe.
muito em função disso que eu falei, desse aumento da agressividade masculina, e também por uma potencialização da impunidade, porque o grito da mulher muitas vezes fica suprimido num caso como esse, ela está trancada com aquela pessoa, muitas vezes fica mais difícil fazer a denúncia. Então, isso que você está me perguntando faz bastante sentido. Doutor, esse sentimento que está dando na gente, o senhor está falando de uma tragédia, de fato é uma tragédia. No momento que nós estamos conversando, o Brasil já tem mais de 25 mil mortos em dados oficiais. Esse sentimento, de alguma forma, ele é um sentimento comparável ao famoso sentimento de luto, ou seja, a sensação de se perder alguém ou alguma coisa importante? Sim, é comparável, e é muito importante isso que você está falando sobre o luto. A gente está vivendo durante essa pandemia uma grande dificuldade que nós não estamos podendo fazer enterros como os nossos rituais mandam dos nossos mortos. Ou seja, simbolizar aquela morte tem ficado muito difícil. Muitos filhos não têm conseguido ir ao enterro dos pais, as pessoas não veem os seus entes queridos. Então, fazer o luto a partir disso é muito mais difícil, porque o rito de um velório, o congraçamento de pessoas próximas indo ali, te dando um apoio, isso ajuda bastante na formação do luto. Então, essa é a primeira coisa. A gente também vai viver uma epidemia posterior a isso de lutos patológicos, ou seja, as pessoas que vão ter muita dificuldade na elaboração dos lutos. E, de fato, a gente está vivendo um luto, sim, um luto coletivo, um luto de um modo de vida, um luto de um país que está esfacelado e não tem governo. Então, a gente está de luto por um estilo de vida também, e a gente não sabe que mundo é que a gente vai encontrar depois que tudo isso passar. Então, essa sensação de luto, de fato, acontece. A gente sabe que algo aconteceu e não vai retornar, e essa é uma das principais gêneses do luto, né? Doutor, a gente tentando evitar a medicação a todo custo, a pessoa chega, passa um dia com insônia, 2 dias com insônia, 3 dias com insônia. Existe o ponto em que a medicação é inevitável? Então, existem 4 fatores que eu considero muito importantes, né, para a gente pensar em medicar alguém. A primeira coisa é a intensidade do sintoma. É uma coisa muito importante. Ou seja, um sintoma muito intenso que produz um desarranjo na vida cotidiana de tal forma, ele pode ser medicado. A segunda coisa é a duração do sintoma. Ou seja, ainda que não tenha uma intensidade tão grande, mas se ele perdurar por muito tempo, pode ser que a gente precise medicar. A terceira coisa são as comorbidades ligadas a esse sintoma, ou seja, a ideação suicida, quadros de toques mais graves, depressões mais graves, tentativas de suicídio prévias, ou seja, comorbidades que nos chamam a atenção que aquele quadro pode agravar rapidamente. Então, essa é outra coisa. E a quarta coisa, que está muito relacionada à maneira com que a psiquiatria enxerga a vida a partir do capitalismo, é a funcionalidade. Ou seja, a partir do momento que você perde funcionalidade produtiva no seu dia a dia, dos seus afetos, isso também pode ser considerado um fator para medicar alguém. Então, a grosso modo, essa avaliação, ela passa por esses 4 pilares, mas, claro, é bem individualizada, depende, muito do caso a caso, né? Muitas vezes a pessoa tem uma rede que pode ajudá-la e faz com que o médico seja um pouco mais tranquilo em não medicar, outras vezes aquela pessoa mora sozinha, então vai ficar mais difícil você ter com quem contar. Então, eu costumo dizer que a psiquiatria é uma arte. Se você não estiver conectado ao afeto do outro, à história de vida do outro, você vai ser somente um prescritor de drogas legais, ou seja, quase um traficante de drogas legais, então, e perde um pouco da subjetividade das pessoas, ou seja, tem vários critérios aí, outros, eu elenquei os que eu considero principais. O senhor falou da funcionalidade. Os idosos da nossa sociedade, eles já sofrem um problema porque a nossa sociedade ainda não, comparando, por exemplo, com a sociedade japonesa, ainda não sabe muito bem como incluir os idosos na vida social, né? Os idosos, muitas vezes, eles se veem como pessoas que perderam a função na sociedade. Além disso, hoje, eles já fazem naturalmente parte do grupo de risco. O senhor tem notado
que tem crescido o problema, nesse caso, os problemas psicológicos, psiquiátricos relacionados aos idosos em razão disso, doutor? Sim, eu queria fazer um paralelo, né? Existem os fatores de risco para o adoecimento do Covid e existem os fatores de risco para o adoecimento psiquiátrico a partir de uma pandemia. Para o Covid a gente já conhece, ou seja, hipertensão arterial, diabetes, doenças crônicas, reumatológicas, obesidade, sobrepeso, sexo masculino, e a gente consegue também perceber ali que a questão da idade é muito importante, ou seja, os acometimentos de pessoas mais velhas têm uma gravidade maior. Então, os idosos eles estão no grupo de risco para o Covid, mas eles também estão no grupo de risco para a vulnerabilidade psicossocial, ou seja, para uma capacidade de adoecer. Porque essas pessoas, elas muitas vezes não têm uma rede muito importante para poder ajudá-las. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade de retomar a vida que ela tinha antes da pandemia, ou seja, os idosos vão ser as últimas pessoas a poder voltar à rua, a funcionar, a poder circular. Isso é importante da gente dizer. Mas a vulnerabilidade psicossocial, ela é muito caracterizada pelo seguinte: são pessoas que têm uma chance maior de adoecer psiquicamente. Em primeiro lugar, vem a questão socioeconômica. E eu acho que é importante que se diga: as pessoas que têm uma dificuldade de voltar à capacidade de subsistência que elas tinham antes da crise, ou seja, uma maior dificuldade a voltar à capacidade de subsistência de antes da crise, essas pessoas elas estão muito no grupo de risco para o adoecimento psíquico. Outras pessoas são os sobreviventes, pessoas que passaram por Covid com implicações graves e que sobreviveram a isso. Ou seja, os transtornos de estresse pós-traumático, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos podem acometer os sobreviventes. Os familiares dos sobreviventes e os familiares das pessoas mortas também são grupos muito importantes impactados em uma vulnerabilidade social que leva a um adoecimento psíquico. A gente também pode falar dos grupos com uma maior dificuldade de acesso, como os indígenas, os quilombolas. A gente também pode falar das crianças que não conseguem ter palavra para esse momento, para colocar o que estão sentindo, a sua angústia, vendo toda a sua rotina sendo modificada. E a gente pode falar também das pessoas que estão na linha de frente, os coveiros, as pessoas que estão nos necrotérios, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os psicólogos, todas as forças de segurança também, todas essas pessoas estão no grupo de risco, porque elas estão vendo essa tragédia de uma maneira muito mais real que a gente. A gente intui, claro, sofre muito, mas essas pessoas têm na pele essa marca de pandemia. Então, eu acho muito importante fazer essa diferenciação. Os idosos, eles tanto são mais acometidos gravemente pela Covid, como eles estão propensos a um adoecimento psíquico nas condições que eu já citei.